Bem-vindos de volta ao quarto e último episódio da terceira temporada da série Causos de Condomínio, um oferecimento do Síndico Net em parceria com a Eletromídia. Para quem não me conhece, meu nome é Catarina Anderaus, sou editora-chefe do Síndico Net e síndica do meu condomínio. E para a nossa conversa de hoje, vamos falar daquele que é unanimidade e acumula de longe o maior número de reclamações de todos os condomínios pelo Brasil, o barulho. Os convidados são Anselmo Martins, síndico profissional especialista em melhoria da convivência entre condôminos, Aleteia Meira, síndica profissional e advogada, e Rose Brandão, síndica profissional e administradora. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Será um prazer estar aqui trocando essas ideias super importantes, né? Essa logística que é a vida de condomínio e a vida dos síndicos, na verdade. Seria interessante futuramente a gente fazer um trabalho sobre a vida do síndico fora da sindicatura. Os bastidores da vida real, né? Aleteia. Obrigada pelo convite, estou lisonjeada. E realmente, como você falou, né? Barulho é sem longe, é a maior reclamação que nós temos no condomínio. Então, creio que temos bastante causos para contar aqui. Isso, Rose. E agradeço também o convite, estou lisonjeada também. E temos várias histórias aí para contar, com certeza. Quando a gente esquece de alguma... A gente escuta a história do colega e lembra de outra, né? Lembro de outra. É bem interessante também. E para a gente abrir aqui esse arsenal de causos que a gente separou para hoje, tem gente que anda pela casa com um sapato de salto, criançada que fica pulando sem parar. Isso daí é coisa meio comum ali do dia a dia de condomínio. Mas o Anselmo, ele tem um causo que é muito curioso e muito raro, e que é de um morador que tem uma condição de saúde bem peculiar. Isso. E ele começou a fazer uns ruídos noturnos no meio da madrugada. Como é que foi essa história aí, Anselmo? Oi. Então, é um caso muito interessante e, que eu saiba, é um caso muito novo com relação a isso. Esse morador, tinha uma moradora embaixo, tem, na verdade, uma moradora embaixo de um condomínio que eu administro, né? A gente vai esconder para não ter um processo aí sucessivamente, mas é uma coisa super importante, né? A questão do barulho, que a gente sabe que na sindicatura existia os 3C, agora são 5C, né? E dizem que tem o sexto C o também, sexto que é C. do chato. Exatamente, o chato de condomínio. Isso tem, é que nem chato de academia, tem chato de condomínio. A moradora reclamava sempre com relação a um barulho. Às vezes é barulho de xícara, às vezes era barulho de panela, às vezes era barulho de lavação de talheres, alguma coisa parecida, sempre na região da cozinha. E nunca na outra área. Como é dentro da cozinha, sempre existe um procedimento dentro dos meus condomínios que o Ronda vai, né, ele vai gravar algo parecido, porque a gente tem que ter as provas, literalmente, para notificar, seja com a advertência, seja com a multa. E no decorrer dessa gravação a gente não conseguia pegar. E como era de madrugada, sempre na mesma hora, sempre naquela abençoada hora de meia-noite a 1h da manhã, o prestador de serviço ele não pode adentrar dentro da casa do morador para fazer isso, mesmo sendo convidado, a não ser com a presença do síndico ou do zelador. Nunca sozinho. Exato, nunca sozinho, até mesmo para questão de segurança dele próprio. Exato. Então, automaticamente, eu tive de permanecer no condomínio até certa hora, tá? Para poder adentrar. E realmente a gente ouvia esse barulho dentro da cozinha e ele sabia que era do morador de cima, sempre no mesmo bendito horário. O que eu fiz? Eu mandei uma advertência, claro, ela fez o relato, né, no aplicativo do condomínio, eu mandei a advertência, o morador questionou, tentou, não é impossível, não faço esse barulho, essa hora eu estava dormindo, eu provo que eu estava dormindo, sucessivamente. Eu falei, olha, a gente parte do pressuposto que
O processo é esse, houve uma reclamação, a gente entrou em contato, fez a observação e realmente tem esse barulho. Eu comprovei que tinha esse barulho. Eu estava na unidade abaixo e comprovei esse barulho. E no decorrer, ele não gostou muito, mas relevou porque era só uma advertência. 3 semanas depois, mais uma vez, o barulho, o mesmo barulho, só que agora parecia que era alguma coisa batendo uma na outra, como se fosse um chocalho numa panela. Tchaca, tchaca, tchaca. Aí, legal, a moradora fez a reclamação, a gente mandou a multa sucessivamente para o morador. Ele veio questionar de novo, tem o direito, claro, por norma, tem direito à defesa, fez a defesa junto ao conselho. O conselho perguntou se tinha gravação. Nesse dia, a moradora subiu numa cadeira, gravou no teto, tá? Mais perto possível com o celular, e gravou o barulho. Era um chacoalhe mesmo. Parecia vamos dizer, para quem conhece, um afoxé, né, de roda de samba, aquele cheio de corninha. Tch, tch. Aí tudo bem, decorrer, ele entrou com recurso de novo, aí a letra vai falar aqui sobre advogados, tem o direito, só que ele não quis fazer a defesa dele junto ao conselho de forma formal. Ele fez de forma informal, ele fez de forma formal, procurou um advogado, mandou lá tudo direitinho. Só que o que acontece? O mais interessante vem agora. O que seria? O cunhado dele, se não me engano, o irmão dele, pediu para ele botar, que já estava se tornando rotineiro isso, ele botar uma câmera no apartamento. E botou a câmera, tudo bem, e nada acontecia. Ah, viu? Aí fez não foi eu. Num belo dia, tipo, acho que é um período deles, isso é uma questão médica, não sei se tem como comprovar isso pela medicina, dava mais ou menos de 2 a 3 semanas, ele pegou uma gravação. Ele era sonâmbulo. E ele não sabia que ele era sonâmbulo? Não sabia que era sonâmbulo. Ele ia até a cozinha, pegava uma panela, aí ele pegava aquele fouet de bater, ia na panela e fazia bolo. Simulava como se fosse numa padaria. Só que ele ficava batendo só o seco, né? Nossa, só a panela fazia um Depois barulhão. botava em cima da pia e voltava para a cama. Quando ele me procurou e foi me mostrar essas imagens, eu comecei a rir, né? Trocamos ideias. A gente faz o plantão no condomínio para tirar essas dúvidas de moradores. Aí, automaticamente, ele procurou e mostrou, falou, ai, meu Deus do céu, e agora como a gente vai fazer? Chamei o conselho, né? Não compartilhei as imagens, é óbvio. Chamei o conselho, mostrei o conselho, as imagens. O conselho, por unanimidade, resolveu tirar as multas deles, mas, em compensação, a gente teve de chamar a moradora, que reclamou, para mostrar. Pedimos os direitos dele, é óbvio, com relação a mostrar, porque é uma situação chata, porque a gente não sabe, né? Principalmente que ele estava sem camisa, estava de cueca samba canção, e mostramos a imagem, autorizada por ele, a moradora viu e pediu para retirada da reclamação e da multa. É um caso que é difícil você saber quando acontece. Muitas das vezes o morador acha que o síndico tem que estar naquele momento da ocorrência para tomar atitude, e não é. Temos que seguir um procedimento que se chama-se regulamento interno. E o regulamento interno fala que a partir do momento que o morador faz a observação para o síndico, junto com o conselho, a gente tem que tomar as devidas providências. É isso. Muito legal Gente, isso, né? essa história foi... Só foi descobrir depois das gravações. É muito cômico. Ele falou que depois que ele gravou, ele até fez um tratamento sucessivamente com relação a isso, mas ele ainda fez outras coisas, mas a moradora já estava ciente com relação a isso, então parou de reclamar. E ela conseguiu lidar com a situação, porque ela entendeu que era um quadro clínico, complicado. Exatamente. Isso que é bom. É o bom senso entre os moradores, ou o consenso entre os moradores, de que nem todo mundo faz aquele barulho de propósito. É que muitas das vezes as pessoas elas vão morar em condomínio com vícios de casa, que a gente tem que respeitar isso, e muitos vão para condomínio achando que aquilo lá é um silêncio só, e não é. Tanto que existem mudanças com relação à regulamentação, ao processo da largura da laje, que era de 13, hoje é 17, porque foi votado tudo isso, para que a gente possa ter um pouquinho
uma paz harmônica, vamos dizer, dentro do condomínio, que é coisa muito difícil, a gente sabe disso. Né? Cada ano a gente vê umas coisas mais acontecendo sucessivamente, mas esse é o nosso papel de ser mediador, junto com os nossos síndicos aqui, ser mediador e trazer o melhor resultado possível. Agora, Letéia, minha pergunta para você, como advogada, é a seguinte: e se essa moradora não tivesse bom senso e ela insistisse na questão de que, mas é barulho, é de madrugada, interrompe meu sono, não vou ser É tolerante? verdade, pode acontecer, né? Pode acontecer, porque o que eu vejo também como síndica, tanto profissional e também sou síndica orgânica onde moro, e onde eu moro são 400 unidades, tem bastante casos que acontecem lá. Inclusive, tive um caso parecido, não com sonambulismo, mas um caso que a pessoa reclamava do barulho, e quando a gente falou que quem morava em cima era uma família que tinha uma criança que era autista, então muda. Então, quando a pessoa vê, né, que é um problema que é assim, não é porque quer, né, ou porque É falta uma de cuidado, condição. mas é uma condição, então a gente percebe que o reclamante muda completamente, e aí ele passa aí a ter mais tolerância, porque aí param as reclamações. Mas pode acontecer da pessoa virar, né, hoje em dia, né, estamos passando por uma fase hoje que tem muita gente que não tem essa empatia, né, e que acaba falando: "Não, é problema da pessoa, ela está com esse problema". A gente tem muito isso em relação à criança, né. "Ah, mas é criança, vai brincar no parquinho", esses dias eu escutei isso, então leva a criança para o playground, leva para a brinquedoteca, porque dentro de casa a essa hora tem que ser silêncio. Então a gente vai tentando, né, amenizar, vai tentando conscientizar, mas tem pessoa que não abre mão. E aí é por isso que que acontece os causos vão parar, né, no judiciário, né, porque, como advogada, há uns dias atrás, exatamente foi uma mediação de barulho de criança, né, e aí foi feito um acordo em audiência para colocar um tapete aonde as crianças ficavam, para tentar amenizar, foi feito um acordo. Então, assim, até o judiciário, ele fica, às vezes, sem saber como agir, porque não é justo, né, ele aplicar ali uma multa, uma sentença para uma família com crianças dentro do apartamento, porque a criança não tem jeito, a criança, ela anda para lá e para cá, ela corre dentro do apartamento, e assim, tá dentro, é lógico, tem um horário, né, também se é uma criança que tá tocando terror 1 hora da manhã, aí sim, aí como síndica, vou advertir, vou multar. Mas se está dentro do horário e eu vejo que a pessoa é totalmente intolerante, não consegue entender também isso, então a gente tem a tendência de aplicar regulamento interno, que realmente é o que a gente tem que fazer, aplicar o que está no regulamento interno, mas se a pessoa não ficar contente, ela estando descontente, ela vai procurar o judiciário. Com certeza. Né? E no judiciário, geralmente, se faz acordo. É difícil uma sentença mesmo. Geralmente se faz acordo, né? Porque lá é diferente. Porque às vezes, por ser síndica, o morador ele acha sempre que a gente está tomando um partido. E não é que a gente está tomando um partido, é que a gente tem que ter um bom senso. Então, às vezes, quando chega no judiciário e vê que você tem ali profissionais na mediação, ou um próprio juiz que fala: não, vamos fazer um acordo, porque imagine o juiz ter que dar uma sentença de um caso desse, de barulho de criança. Nem o próprio juiz, a própria juíza se sente à vontade em relação a isso, né? Porque existe aí uma dificuldade grande que é o nível de tolerância, né? E exatamente aquilo que incomoda, porque tem pessoas que são extremamente intolerantes e tem pessoas que realmente se sentem incomodadas com qualquer coisa, e tem realmente a pessoa que faz barulho e não segue a regra, temos também. Então é barulho, não segue regra? Multa, multa. Mas quando a gente vê que não é bem isso, eu evito a multa, né, e tento conscientizar. Mesmo assim, se a pessoa cobrar, eu falo para ela: pode procurar o judiciário, porque eu não vou multar essa família. Né? Então eu fico à vontade para falar para a pessoa procurar o judiciário. Porque o judiciário ele vai sempre pedir para o condomínio passar o histórico daquela unidade. E aí é onde eu entro e falo que a unidade não tem um histórico da forma, mas sim a gente percebe um nível de intolerância da vizinha, de baixo ou do lado, né? E também tem a questão que a gente não pode reclamar a unidade única, reclamar da pessoa, né? O judiciário também é intolerante com relação a isso. E tem casos que a gente analisa
né? Tem pessoas que não... Hoje, né, a gente tem duas vertentes, tem pais de pet e pais de criança. Quem não pode ter nenhum nem outro, a boa convivência entre eles tem que existir, né? Mas a gente vê, às vezes, umas formas agressivas, como você falou aí, da intolerância. Eu tenho que quebrar as pernas das crianças. A gente consegue ouvir isso, a gente fica... infelizmente, a gente consegue ouvir isso dentro de condomínio. E eu falo assim, você acha que eu vou fazer o quê? A criança vai flutuar? A criança não flutua. Você tem que ter o bom senso de saber que você mora... Então, a próxima... às vezes, eu sou um pouco ríspido, um pouco nas minhas respostas, que eu falo, então, a próxima vez você compra na cobertura. Não serve para morar em condomínio. Ou Eu já não morar falo, em olha, condomínio. você Mas desculpa, mas aí- você não serve para morar em Mas condomínio. aí você vê o seguinte, se não vai morar em condomínio, você vê o seguinte, ele vai para um sítio, ele vai se estranhar com o grilo, com o sapo martelo, né? E ele vai estranhar com o grilo, cria a noite toda, o sapo martelo vai fazer barulho, o galo que vai cantar A assim, cigarra. a cigarra no verão. Então, quer dizer, é uma pessoa que ela tem que aprender que se ela não quer, ela vai morar numa ilha, mesmo assim numa ilha que não tenha nada, só tenha ela mesmo. Então ela não vai conseguir conviver. Eu recebi uma reclamação de uma moradora no meu condomínio do galo que canta de madrugada, porque tem um terreno na frente do meu condomínio e montaram um galinheiro lá e o galo canta agora de madrugada. tem o que a ver com isso? Exato. Aí eu falei, nossa, mas eu gosto tanto de ouvir, dá a impressão que eu já fico imaginando que eu tô numa fazenda, que eu tô num lugar assim, sabe? Então eu aproveito aquilo para um momento bom. Quando eu escuto o barulho do galo, eu falo, ai, que gostoso. E aí eu penso, poxa, a pessoa tá achando ruim do barulho do cantar do galo, né? É tão difícil. A questão da intolerância, eu aprendi, a gente teve vamos voltar à regressão um pouquinho, no período da pandemia, né? Nós tivemos a pandemia aí, uma coisa muito séria que teve, e literalmente as pessoas acho que não aprenderam a conviver dentro do condomínio em si, porque foi uma área limitada, a gente tinha limitações para isso, limitações para aquilo, e literalmente a gente precisava aprender a respeitar o espaço do outro. Eu tenho, aonde eu moro, por exemplo, onde eu moro, existe um filho de um morador que ele tem déficit de atenção e hiperativismo. Ele vai dormir todos os dias 4 horas da manhã, todo santo dia. Ele acorda, ele corre a madrugada inteira. Só que eu, minha esposa, meus filhos, aprendemos a conviver com isso, porque eu sei da limitação dos pais e da mãe. Os pais vão dormir e ele fica acordado. Mas eu vou falar o quê? Vou tratar ele com ignorância? Não, vou entender o processo dele. Uma hora ele vai amenizar sucessivamente. Só O que tratamento em Exato. andamento. Exato, e as pessoas hoje partem para por isso que eu falei da pandemia. Após pandemia, nós ficamos sabendo, nós não somos nada, né? Literalmente não somos nada. Então, eu dependo de você. Se eu moro de frente para você, eu moro de frente para você, amanhã é você que está me socorrendo. E eu vou reclamar do seu filho? Eu vou reclamar da sua esposa? É o senso de comunidade. O senso de comunidade. As pessoas têm que entender que é o senso da comunidade. Você vai viver dependendo sempre do outro. Você não sabe se vai precisar de um remédio, de uma comida, de um socorro. E precisa, viu? Exato. Precisa. Tive um caso recente. Panela no fogo, que a gente está vendo mais acontecer isso, panela no fogo. Essa semana aconteceu um caso desse, que não veio o caso, mas seja, as pessoas esquecem, quando faltam gás ou literalmente esquecem a panela no fogo e vai viajar. A moradora me ligou, eu estou aqui quase na praia, mas eu acho que eu esqueci minha panela de pressão no fogo. E aí, o que a gente teve que fazer? Arrombar a porta. E realmente, se a gente... Tava lá. Estava lá, a panela quase em chamas já, literalmente. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender que você depende do próximo. E essa boa relação que a gente precisa é isso, da boa convivência. É óbvio, tem aqueles casos, né, de você dar festa, literalmente, mas não é o caso aqui. A gente está falando de causos que podem causar barulhos, sejam incômodos ou não. São aqueles que a gente precisa ter um outro olhar de carinho para ver a situação que se encontra. Né? E Rose, quando acontece o caso do morador que esquece a chave de casa e volta para casa de madrugada, mais de uma vez e resolve abrir a porta de casa arrombando. Arrombando. Ele é um morador jovem, o condomínio era novo, então a porta não era tão sólida. E cada dia que ele vinha com uma garota diferente. Aí acho que ele queria dar se exibir um pouquinho. E aí quando ele chegava, ele deixava a chave no carro. Ele bebia bastante
bebia bastante, e aí ele destruía todas as portas, gente. Meu Deus. A porrada, próximo da fechadura para ele conseguir abrir. Aí notifiquei, aí ele me acordou na madrugada. Quem é você para me notificar? Advogado, tá, gente? Quem é você para notificar? Esqueceu a lei, né? Esqueceu a lei, rasgou a lei, inclusive rasgou a notificação. Aí a segunda vez, de novo, aí quando foi na terceira eu já estava indo já para o judiciário. Aí ele conheceu, essa história é bonita, ele conheceu uma moça muito legal, hoje os dois são casados, e mudou a vida dele. Ó, teve um plot twist bom aí, hein? Ele parou, não arrombou mais as portas, chega com ela, os dois moram juntos e sossegou. Agora o grito dele é quando o Corinthians é campeão. Então, semana passada. Nossa! Aí ele sai na janela, grita, tal, mas é Ai, mais não tem saudável. Parece que ele criou um pouco de juízo. Mas ele incomodou muito os moradores na madrugada, porque o som se propaga, né? É, E as e as pessoas pessoas acordam assustadas. Poxa, o que está medo. acontecendo? Com medo. Estão invadindo o apartamento do vizinho? Sim, aí ele me deu bastante trabalho. E aí Bastante você trabalho. tratou com advertência, Advertência, multa. notificação, multa. Conversa teve ou não tinha espaço para um Não, diálogo? da parte dele, não. Tá. Porque ele acho que ele esquecia no outro dia, né? A bebida que faz o esquecimento, né? A amnésia A amnésia alcoólica. alcoólica ele tinha, ele falava que não era bem por aí, que isso aqui, mas como não? Olha a sua porta. Tirava foto, fazia parte da notificação. Ele estava naquele período, rapaz novo, sem senso total da vida, posso tudo. Agora não, agora ele está mais maduro, ele saiu da empresa que ele estava numa ótima empresa. Você precisa perder algumas coisas para você criar um pouco mais de amadurecimento. O que eu notei da parte dele foi isso. Ah, que bom então. E quanto tempo que durou essa história toda? Foi mais de ano ou não? Não, Foi uns 8 meses. Tá. Mas incomoda demais, exige muito do síndico, porque o morador ele quer uma resposta para ontem. E a gente fala, os moradores, hoje ainda piorou, né? Que antigamente a gente ainda conseguia advertir e multar, né? Hoje não, o judiciário exige que a gente manda uma advertência primeiro, aí a segunda notificação para você mudar. E a gente fala, gente, calma, é a primeira vez, tem um pouco mais de paciência. E aí os moradores, não, mas logo de primeira tem que ser multa. E a gente não pode. E foi a melhor coisa que eu fiz, seguir o rito. Aí quando ele viu que não tinha mais saída, porque eu já tinha usado tudo que o judiciário, aí no outro dia ele acordou pela manhã, a mulher dele hoje pega a advertência, estava rasgada, pegou rasgada, assinou, assina aí. Ele assinou e aí, nova fase no condomínio. Olha só, que coisa, hein? Bem interessante, né? A moça deu uma enquadrada nele. Deu, menino, mudou a vida, para você ver como uma mulher, né, muda a vida de um homem e vice-versa. É verdade. Aqui. Eu quero aproveitar esse caso que a Rose contou, porque assim, eu tive um caso de um morador que também arrombou a porta, e as pessoas ficam tão assustadas, os vizinhos ficam Sim, tão fica parecendo que é assustados. arrombamento, que E invadiu o aí, condomínio. aí vem, assim, qual é a providência, né? Principalmente o pessoal do andar. Qual a providência, síndica, que você tomou? Qual a providência, né? Aí quando fala assim, olha, eu mandei uma advertência, eu mandei uma multa, mas só isso, Ele quer que você né? entre Mas corpo a só corpo com isso, o morador. né? Eu falo, É, olha, a primeira coisa que vem na peraí, cabeça é isso. vamos lá, uma coisa é o que o condomínio pode fazer, né? Porque teve, por exemplo, né, uma vizinha que ela falou assim, eu tenho 3 crianças, as minhas crianças ficaram apavoradas, começaram a chorar, e assim, né, eu falei, então, mas você viu que não, a gente não sabia se era arrombamento, se era bandido, eu falei, olha, um bandido jamais ia chegar fazendo um barulhão desse, arrombando uma porta para poder furtar um apartamento, porque eles fazem tudo no silêncio. Então, é o próprio morador que arrombou a porta, porque, né, de fato ele esqueceu a chave, e no caso, né, esse morador, ele tem um pouquinho de um probleminha, né, um probleminha mesmo, tipo TDAH, ele tem alguns diagnósticos, né, psicológicos. Então, mas ela me cobrou tanto, e o que eu expliquei? Eu falei, olha, o condomínio está fazendo a parte dele. Agora, se você
você Se sentir. se sentiu ofendida, se você se sentiu oferida, se prejudicou em alguma coisa, o judiciário está lá para isso. Não sou eu, como síndica, que vou fazer, né, a justiça referente àquilo que você acha que você ficou prejudicada. Você está no seu direito. Se você quer processar o seu vizinho, pode processar. O juiz provavelmente vai indeferir, ou ele vai colher provas, ou ele vai notificar o condomínio para o condomínio ir lá e testemunhar. Isso. E eu vou explicar o que aconteceu, né? Porque as pessoas, elas confundem muito aquilo, assim, o direito dela ou aquilo que o síndico pode fazer, né? E o que a gente tem no regimento interno para cumprir. Isso, exatamente. Então eles acham que nós temos que agir de autotutela e já Isso. fazer justiça com as próprias mãos. Exato. Porque quando tem um barulho dentro do salão de festa, que o som tá alto, olha, síndica, o som tá alto. Tá bom, o Ronda vai lá, diverte, o cara não baixa o som, continua alto, a pessoa continua ligando. Olha, o procedimento é esse. Ninguém vai entrar lá, meter a mão no som e baixar o volume. Não é assim que funciona. Nós já advertimos e agora, como não baixou, vai tomar uma multa. E eu vou ter que ficar ouvindo esse som alto, né? Vai, porque a gente pode dar até outra multa, mais multas. Mas não é assim que funciona, né? Então é importante conscientizar os moradores dos procedimentos e como funciona, porque senão o síndico, ele acaba sendo o malvado da história porque não tomou providência, e não é verdade. E tem muito síndico que pede mandato por causa Exato. disso. Em relação à rede social, o WhatsApp de grupo de condomínios, todo mundo virou um advogado, todo mundo virou um juiz e todo mundo virou um delegado. Porque quer executar, até quer fazer, mas ninguém quer se prostrar em fazer o seguinte, abrir uma ocorrência. Poucos descem para abrir uma ocorrência no livro de ocorrência, poucos descem, no próprio aplicativo já está no celular para abrir uma ocorrência, ninguém faz, mas quer reclamar no ouvido do síndico, quer reclamar, e poucos leem o regimento interno, o que se pode, o que não se pode, o que a lei permite, o que a lei não permite, aonde existe a limitação do síndico ou não existe limitação do síndico. Então, as pessoas, quando eles adentram um condomínio, quando eles vão comprar um condomínio, quando eles entram dentro de um condomínio para ser proprietário, ou até inquilino mesmo, eles não percebem que aquilo que eles estão aprovando ali na primeira assembleia de implantação, na AGI, eles vão ter que entender que aquilo ali é o que vai servir para a vida deles, no dia a dia. Se eles tivessem o discernimento de absorver aquilo ali e falar, vamos logo em seguida, a primeira coisa é mudar o regulamento interno, porque a gente sabe que isso aqui vai ser pouco para a gente viver. Não, eles querem fazer. Quando mexer no seu problema aqui, o condomínio não presta, o síndico não presta. Infelizmente é isso. É uma realidade que a gente vive isso. Por quê? Porque as pessoas acham, aí vem o dito sábio, né, vamos dizer assim, que vai lá com pouco discernimento que a vida lhe deu, pouca sabedoria, e escreve lá. Eu sou dado como um síndico que eu pontuo, eu participo dos grupos dos meus moradores, todos. Tá? Porque eu pontuo diretamente, porque ali no grupo de moradores que está o furdunço, que está a coisa. Aí tem aquele que gosta de infernizar a vida do síndico? Tem. Né? Que é aquele que, eu acho que isso, eu acho. O achismo todo mundo tem. Essa é a preocupação hoje, eu acho que de qualquer síndico hoje. Aí como ela falou com muita expertise também, aí que a gente pode perder um mandato. Eu não tenho muita preocupação em perder mandato não, porque na verdade eu estava vendo uma outra síndica falando aqui, eu tenho uma filosofia comigo que fala que cada condomínio merece o síndico que tem. A gente desdobra, redobra, muitas das vezes aí com o celular 24 horas respondendo, e tem morador que não aceita, não vê isso, mas ele vê o quê? Que toda a confusão você tem que descer lá na porta e bater e resolver. Eu fui chamado para sair no tapa com o morador na rua. Eu já fui... Recentemente, um caso que aconteceu num condomínio meu, o morador saiu pelado. De madrugada. Foi até a portaria e voltou andando. Lá sei se também é sonambulismo, se estava bêbado, se tinha tomado alguma... Infelizmente, a gente tem... Aí o pessoal fala assim, vamos pegar... Calma, gente. Calma, tem que saber o caso. Eu sempre conto uma história muito antiga, tá? Que aconteceu lá em Cabo Frio,
de rede social mal falada. Antigamente era o Orkut. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que se escreve em rede social, principalmente dentro do condomínio, né? Porque você, às vezes, cria um mal-estar entre o morador de cima, o morador de baixo, o morador da frente. Então, é uma vida social que você tem que ter muito discernimento para viver naquela sociedade. Se você não está encaixando na sociedade, aquele provérbio antigo é muito louvável. Incomodado se mude. Eu preciso me mudar. E como a comunicação ela pode resolver tantas coisas, né? Tanto mal-entendido, apuração de fatos ali, ocorrências, coisas que a gente, a coisa está meio nebulosa. Eu tive até um caso recente lá no meu condomínio, de barulho entre unidades, e aí eu conversei ali, o meu funcionário primeiro conversou com a moradora que estava reclamando, aí a gente falou para ela: olha, tenta conversar com seus vizinhos de cima, de lado, porque a gente não recebeu reclamação de mais ninguém, então tá parecendo ser um caso entre unidades. Aí ela foi realmente, quando vinha o barulho, ela foi, conversou com o pessoal de baixo, conversou com a pessoa de cima, conversou com os vizinhos da lateral, e ninguém. O vizinho de cima falou: olha, na hora que você está interferindo, ela nem estava no lugar, a pessoa que morava sozinha estava num cômodo completamente diferente. O pessoal de baixo estava dormindo. Então ficou uma coisa meio assim, e aí a gente falou: olha, então vamos conversar todo mundo? Aí marcamos uma reunião, porque daí ficou aquela coisa de interfone, coisa de anotar no livro, manda e-mail, aí as pessoas vão crescendo, aumentando muito a história. Aí a gente conversou, conversamos, trouxe uma moradora que é psicóloga, para ajudar nessa condução ali da mediação da conversa, ouvimos todos os lados e, aparentemente, poderia ser uma questão de manutenção, às vezes uma aprumada hidráulica, alguma coisa do tipo. Mas aí, por fim, essa moradora falou que ela já tinha decidido que ela ia se mudar de lá, porque ela não estava conseguindo dormir à noite, que ela acordava com sobressalto, e de fato ela se mudou de lá. E aí, o que me coube ali como síndica? Mandei um comunicado de orientação sobre barulhos para todos os moradores dos 2 andares, né, na verdade de 3 andares, o dela, o de cima e o de baixo. Aí todo mundo ficou meio ouriçado: ah, mas o que está acontecendo, coisa e tal. E aí a gente entrou com a apuração ali, com a conversa e tal, e comecei a fazer os comunicados usando a eletromídia. E a gente tem os templates, até templates prontos que falam sobre barulho, coisas ali de dia a dia, coisas que são de legislação, que fala de perturbação de sossego. Eu também fiz um comunicado próprio, ali puxando alguns outros pontos que poderia estar acontecendo, no sentido ali de orientar as pessoas para boa convivência. Então, se alguém estivesse abusando, ó, tem o comunicado por escrito, todo mundo assinou, a questão da gente documentar também, usei a tela para poder também reforçar isso para a comunidade em geral, porque daí todo mundo recebeu aquele reforço de comunicação, que a gente sabe que tem alguns tipos de comunicado que são constantes, a gente tem sempre que estar refrescando ali na memória das pessoas, e barulho é um deles, né? É o campeão. E por fim, a nossa conclusão foi que não era problema técnico, que a moradora podia estar, ela, estressada, algum momento meio complicado da vida, e que às vezes uma coisa natural de caminhar da pessoa ali do vizinho de cima, porque o apartamento de cima ficou vago durante uns bons meses, e coincidiu de quando o apartamento foi ocupado, as reclamações de barulho. Então a gente entendeu que pode ter sido isso. E isso foi ventilado na reunião. A gente falou assim: olha, mas quando que isso começou? Quando que você se mudou? Ah, mudei. E aí a gente começou a ligar os pontos, né? Então, a comunicação ela pode ser muito útil na apuração, quando as pessoas se dispõem também a conversar e querer resolver coletivamente, né? Mas eu falei muito aqui, e vamos para um caso aqui, mais um caso do Anselmo. Esse caso aqui foi um casal começou a reclamar de barulhos de um outro casal. Exato. E era gemidão, Anselmo? Assim, era um gemidão, mas não um gemidão do casal, na verdade, gente. Você foi lá dessa vez também? Fui. Dessa vez eu fui.
E foi testemunho ocular do ato. Exato, fui testemunho ocular, fiquei de telespectador lá para ver. Na verdade, assim, a gente sabe que idoso ele é muito sensível, né? E a gente tem que dar um abraçar melhor para os idosos. Aquele acolhimento. Um acolhimento, exato. Porque muitas das vezes, queira ou não queira, uma coisa que está se tornando muito rotineira, não sei se é no condomínio de vocês, já pegando esse gancho, os filhos estão pegando os apartamentos dos pais maiores, botando os pais menores em outros apartamentos e literalmente não estão convivendo com os pais. Infelizmente é um tema que a gente poderia ver aí futuramente, não sei se é interessante. Abandono de incapaz, né? Exatamente. Olha, e eu tenho visto isso bastante, isso me entristece muito, porque eu tenho meus pais até hoje, agradeço a Deus porque meus pais estão vivos até hoje, e eu só estou aqui porque eles estavam aqui, senão não estaria aqui, né? Então, e isso aconteceu porque são uns 2 idosos, e o barulho era sempre, incrível que pareça, à tarde, 3, 4 horas da tarde. Um gemido e um grito, né? Um gemidão e um barulho. E eu bati na porta. Como? E eu bati na porta, desculpa. O batida na janela, na parede. Pou, pou, pou. E eles ficaram aquilo constrangido até em falar comigo, de me procurar e falar comigo. E aquilo ficou assim na cabeça, falei, não, vamos resolver isso. Quando vai ser, sucessivamente. Fui atrás, né? Marquei com eles, fui atrás. E justamente nesse dia aconteceu isso. Eu bati lá na porta, aí quem veio foi a diarista me atender. O casal não estava. Eu falei, olha, senhora, desculpe falar, mas eu preciso conversar com fulano e fulano. Não estão. Eu literalmente tenho contato com vários moradores, entrei em contato, falei, olha, está acontecendo isso na sua casa e tem os senhores do lado que estão reclamando, não é nem o de baixo, é o do lado, parede com parede. Não, senhor, mas a gente não está em casa, inclusive aquilo que você falou, a pessoa reclamar de outro sem saber se realmente está em casa, né? Muitas das vezes a pessoa, ó, nós estamos viajando, a gente estava viajando, quem está aí na nossa casa aí é a diarista. Falei, a diarista mora aqui com vocês? Não, senhor. Ela pode lhe trazer alguém? Não, porque eu fui mapeando, né, todos os problemas. Ela traz filho? Não. Ela traz marido? Não. Não traz namorado? Não. É proibido, literalmente, fiscaliza isso. Só tem autorização dela lá no aplicativo. Falei, tudo bem. Posso adentrar o apartamento de vocês para olhar um barulho que estão reclamando? Pode. Justamente, vocês não vão acreditar. Eu já estou aqui. Era a máquina de lavar roupa. Já tive problema assim. A máquina de lavar roupa. Eu já estava achando que você Era um achou o jeito- Ricardão no Não. armário. Ele abriu o armário e achou o Ricardão lá. Não. Era a máquina de lavar, que ela girava, e ela a diarista botava muito peso na roupa, ela girava e gemia. Por isso que ele fez um... E a máquina batia na parede. Pum, pum. Aí foi super interessante, por quê? Porque o casal de idoso, com aquela a mente literalmente pura, né? Aquela coisa, eles literalmente falaram, não pode ser perturbador, esse perturbador. E fomos lá e visto. Uma coisa que, assim, pode acontecer, já teve casos de ventiladores, as pessoas reclamarem, mas esse caso do como gemidão da máquina, né? Não é, vamos lá, gente, gemidão da máquina, e o barulho, né? O barulho que similar ao ato, né? Causou esse constrangimento. Mas é o que eu falo, a pessoa procurou o síndico para conversar, teve a liberdade para conversar com o síndico sobre o assunto, e o dono da casa, o casal do apartamento, liberou a entrada do síndico, né? Mediante sempre eu. Quis resolver. Isso. O que eu faço agora, gente? Eu uso uma câmera, mandei comprar umas câmeras peitorais, aquela câmera da Polícia Militar. Isso. Entregador também está usando. Isso, para adentrar ou o celular, tá? Mas eu gosto muito da câmera, até os porteiros estão usando agora qualquer tipo de abordagem, porque está tendo muita abordagem de morador mal educado em cima de prestador de serviço nosso. E por isso que é bom se resguardar. Então, automaticamente, eu fui e fiz. E ficou tudo documentado. Ficou tudo documentado. Eles trocaram a máquina de lavar, não tem mais esse gemidão.
e graças a Deus foi a solução do problema, né? Orientou a pessoa que Isso. usa a máquina, ó, põe menos peso, por enquanto, até tem ser a limite. troca. Exato. Foi o que você falou no início. A questão da comunicação. A gente, eu acho que é um tópico muito importante hoje, que eu acho que todo mundo cobra no condomínio, não sei se é no caso de vocês, é sobre comunicação. Né? Um tema super importante e antigo isso, né? Mas eu digo para vocês, a gente não consegue, por exemplo, eu não consigo acertar a comunicação de todo mundo, que a comunicação para você é uma, para ela é outra, para ela é outra. Mas eles acham que o síndico tem que ter uma comunicação, tudo bem, a gente fala para públicos, né? Mas a gente fala num quesito que todos têm que entender, mas nem todo mundo absorve a informação do mesmo jeito. Eu sempre dou exemplo que a gente está na aula numa faculdade, né? E quando o professor explica uma matéria, se todo mundo ouvisse a mesma matéria, entendesse, não teria dúvida, concorda? Então, automaticamente é a mesma coisa do público de condomínio. Nem todo mundo entende do mesmo jeito o quesito da explicação do síndico. Então você vai lá, busca o síndico no privado. O que você quis dizer com isso? A gente explica, tá aí pra Isso daí é técnica de comunicação não violenta, é você checar a informação que você passou, porque às vezes a pessoa ela escutou e entendeu de um outro jeito. Então, o fato de você perguntar, o que você entendeu do que eu falei? Né? Como é que isso daí chegou para você? Aí ela vai falar e você fala, olha, mas não foi isso o que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Então, fazer às vezes a pessoa repetir pode parecer uma coisa meio... Nossa, mas você está pedindo para eu te explicar, né? Tá fazendo chamada oral? Não, não é. É uma questão de compreensão, para a gente ver se bateu. Bateu, se linkou a mesma coisa, se realmente criou aquela percepção que a pessoa entendeu a explicação. Senão não existia dúvida, senão não existia a palavra dúvida no Aurélio. Faz totalmente sentido, e não é só com o condômino, são também com os colaboradores, principalmente, né? Porque às vezes você fala, né, passa, né, uma determinada atividade e você fala e eles entendem de repente e fazem outra e aí coloca até a gente em maus lençóis. Isso acontece, então hoje é mais ou menos isso. Entendeu? Entendeu. O que vocês entenderam? É bem assim. Faz repetir. Senão, mas sabe, senão... me remete a isso, eu faço reunião com os meus zeladores, né, que são abaixo da gente, é a pessoa que está ali no dia a dia. E uma coisa muito interessante, e eu sempre pergunto, dúvida, pergunta. Perguntar não ofende. Ofensa é aquilo quando você guarda para você, não sabe e executa o trabalho errado. Então, a perguntar não ofende, vocês estão aqui para isso, para perguntar, tirar dúvida, sanar as pendências, porque uma vírgula mal encaixada é uma frase mal lida, distorce tudo, né? Então a gente tem que trabalhar em cima muito da comunicação, só que eu sempre falo, eu não consigo ser comunicativo a ponto de agradar a todos. Não adianta. Exato. Inclusive fiz um texto, né, sobre isso. Fiz um sobre imediatismo e outro sobre comunicação que vai sair recentemente. Em função disso, a gente não consegue, porque a gente tem várias ferramentas, mas nem todas as ferramentas conseguem chegar. Atinge a maioria? Atinge. Mas sempre fica uma parcela daquele que não viu todas as informações. Não, eu não vi. É verdade. Então isso é comum. É o alecrim dourado dos condomínios. Hoje existe os alecrins dourados do condomínio. E ele quer que você pegue no braço. Você leu. Isso não existe, né? Até porque a gente vive no corre-corre. Então a gente tenta pegar a maioria. E ó, canais diferentes, ou seja, é e-mail, é o WhatsApp, é o aplicativo, é a tela da eletromídia, é o comunicado por escrito que você obriga a pessoa a assinar o protocolo de recebimento para você ter uma documentação. É o site da administradora que envia também um quinto. E ainda tem aqueles espelhozinhos que alguns de condomínios eu nem tiro, porque eu já, mesmo tendo a tela aqui do lado, eu boto aqui. Porque tem gente que fala assim, a Elemídia, eu moro no segundo, eu não consigo ler tudo que está escrito. Sempre. Tudo bem, eu vou aumentar o tempo. Aumenta o tempo. Não consigo. Tá bom, qual é o seu WhatsApp? Eu vou lá, tiro uma foto. Tá aqui, ó. Leia. Pergunta depois se a pessoa não erra
erra exatamente naquilo ali. Erra porque ela procura não querer. É igualzinho a assembleia depois de uma ata. Eu não fui à assembleia. No dia seguinte, alguém liga para a gente e fala assim: o que foi tratado na assembleia? Algo super importante. Mas não tem como você me explicar hoje? Vai ler a ata. Espera a ata. Não, o síndico tem que ser secretário. Não é isso? A gente tem que mudar um pouco os papéis, está muito cansativo ser síndico. Tá bem chato mesmo. Tá? É verdade. Olha, quem descobrir a fórmula mágica de fazer as pessoas estarem por dentro, lerem, ó, compartilha, viu? Porque vai ser um segredo aí muito bem-vindo. Não sei se vocês aqui têm o hábito de mandar vídeos. Eu faço vídeo. Eu faço WhatsApp. mais. Fazem? Eu faço. Mesmo mandando vídeo no grupo de WhatsApp, tem gente que não vai assistir. Sim, eles falaram para mim semana passada, você não se comunica. Eu falei, oi? Tive que fazer uma live com eles, entre outros assuntos, para falar de comunicação. Eu falei, gente, desculpa. E ainda fazendo no ritmo do TikTok, é 1 minuto no máximo e tal. Isso! Então, quer dizer, Mas aí eles ficam apelidando a gente de Síndica Talkers. Isso. O outro condomínio, meu apelido era Cindy Talkers. Aí lá vem a Cindy Talkers. Por quê? Porque condomínio muito grande, todo dia era uma mensagem. Eu tenho um O condomínio pessoal não lê, seis- então fazia o videozinho e mandava. Coisa que está surgindo no mercado, que está sendo muito comum, eles querem nos desqualificar. Por mais que você faça essa comunicação, aí eles arrumam outra forma. Um outro dia me abordou, falando do etarismo. Eles começam, só que aí, amiga, aqui tem cabeça boa, eu tô medicada, faço terapia, você entendeu? tá com a Aí saúde em ordem. com a saúde em ordem. Aí eu virei para ele e falei, é mais sobre você do que sobre mim. E encerrei o assunto. E a pessoa querendo ali, sabe? Você já saiu Acabou, fora, né? Acabou. E aí a pessoa fica assim, né? O grilinho, cri, 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 cri. Ele querendo discutir. E você, ó, Acabou. tesourou. Tesourou. Tem gente que a melhor saída é fazer Sim. exatamente isso, Aí você né? percebe que ela fica sem jeito, que outras pessoas... E eu gostei muito disso na minha assembleia, uma última que eu tive semana passada, um morador falou e a minha conselheira levantou que conste em ata, o senhor está me desrespeitando, o senhor está querendo dizer o quê? Ele simplesmente falou que, como é que é? Conselho não funciona para nada, é igualzinho o governo. Nossa! Uma repartição pública. Adorei ela ter falado isso. Conste Constado em em ata, ata. ele está andando no condomínio lindamente. Pianinho. Pianinho. Vai começar a respeitar. Então é sobre isso, é mais sobre eles do que sobre nós. A gente tem que colocar algumas coisas, não deixar entrar para cá, gente. Entrou a mazela para cá, você adoece. Exato. Temos que cuidar. E agora, voltando aqui para o tema de barulho, a gente tem um último causo que a Rose trouxe para mim, que é quando tem morador gamer que vara a madrugada jogando lá no apartamento e dá uma perturbada no condomínio todo, né? Todo. Esse morador, ele não é uma pessoa assim, vamos dizer assim, muito querida no condomínio, porque ele apronta de todas, de tudo. Ele causa em tudo, ele causa na assembleia, ele causa na garagem, tudo quanto é problema ele tem o dedinho dele, mas em especial essa unidade eu tô tentando remediar porque envolve um bebê recém-nascido, então ele joga até a madrugada, eu acredito que ele coloque o fone, mas aí eu acho que na hora que ganha, afasta a cadeira bruscamente, acaba fazendo alguns sons, incomoda e acorda o bebê. E a gente tenta conversar, não resolve, a gente notifica e a gente está aí. Só que é bem mais feio do que a gente apresenta, porque os pais são advogados, aí ele ameaça os pais do bebê que vai entrar contra uma criminal, porque tudo ele resolve no judiciário. Ele abriu várias ações contra o condomínio por detalhes assim pequenos. E ganhou algum? Não, porque é tudo erro material, ou você manda a assembleia o artigo 1355, a administradora digitou 1350, nada. Tá correndo algumas assim, que a hora que finalizar já manda um recadinho para ele, a gente vai jogar você como um antissocial, 10 vezes o valor do condomínio, ó. Então você me aguarde. Tá só acumulando provas. Só estou acumulando prova, para isso que a gente tem aí um certo, né, cuidado com algumas coisas, e de mim também você vai receber um presentinho que está em vias de, porque na última assembleia você caprichou. Então, assim, ele faz lá, a gente faz aqui para se defender. Infelizmente, até onde eu pude, porque é dele
a pessoa embaixo, ele em cima, então é diretamente. A GIC foi a notificação. E ultimamente Então ele incomoda o apartamento de cima e o de baixo também. É isso, então virou mas o de baixo Sofre mais, né? sofre mais por Aham, conta da da criança. criança. O quarto que ele joga. O bebê é do apartamento de baixo. É. Aí o bebê acorda, acorda, deve aí fica chorar. irritado, chora. A mãe é enfermeira, o pai, todo mundo, né, gente, acorda cedo e o bebê fica chatinho durante o dia. Aquela coisa, tô tentando resolver. Ainda tá bem difícil. Vamos aguardar aí o desfecho. Conto para vocês no próximo episódio. E vai ganhar, porque a convivência ela é uma coisa coletiva, né? Tá vendo aí o caso. Eu também tive caso de gamer que eu notifiquei que realmente ficou. De repente, você pode até pedir para o seu jurídico procurar lá. A gente ganhou um caso de uma equipe de games, são bem conhecidos no Brasil e tudo, disputam fora do país e tudo, campeonato mundial, essas coisas todas. Mas eles tiveram de transformar o quarto dele com uma acústica assim. Eles foram obrigados a fazerem Tratamento acústico no quarto. no todo o quarto, literalmente. Isolaram todo o quarto, você não escuta nada. Porta, a gente autorizou porta anti-ruído, vidros anti-ruído. Por quê? Porque literalmente foi obrigatório fazer isso. Por quê? Realmente não existe limitação. Existe, Não a gente tem que começar devagarinho para construir uma história. Se ele persistir, É igualzinho essas pessoas que vão para a academia com fone de ouvido. Ela está escutando uma música, mas ela não larga o equipamento. Não vê que largou o equipamento, vai tal. Uma hora que mora em cima, vai reclamar da academia, né? Com toda a razão. Então, é que eu falo para você, a palavra mais ideal hoje é discernir. Discernimento que as pessoas não estão entendendo que elas estão vivendo na sociedade. Uma criança pode nascer traumatizada. Tudo bem que a gente sabe que existe o barulho do dia a dia, mas não uma perturbação na hora de um sono infantil. Acordar com frequência, de madrugada, no susto, porque Exato, um grito, uma cadeira. pega assim veemente, sabe? Você tem provas no corredor, a gente vai explicando, faz isso, faz aquilo, mas a pessoa, ela é muito cara de pau. Muito cara de pau. Foi o que a doutora aqui Esse falou. é o maior problema, é a questão da prova. Da Porque prova, chega no é. judiciário, é aquilo que eu falei. Imagina, o juiz está ali, ele ter que sentenciar e não tem assim uma prova concreta, só tem o depoimento das partes. Não tem, né? O Anselmo não entrou lá no momento, não escutou. E aí só tem gravações. Ele vai falar, não, mas isso não é do meu apartamento, né? Não é. Então, assim, a questão da prova que é complicado, porque nesse caso é difícil outros apartamentos reclamarem, né? Agora, quando a pessoa, nele que não fala, não fica falando, agora tem gamers que fala alto, né? E que várias pessoas escutam, porque também já tive problema num condomínio, então todo mundo sabia que o rapaz ficava de madrugada jogando, porque ele gritava, eles falam muito palavrão, né? Quando, sei lá, quando ganha, ou qual é o momento do jogo que é a hora de falar aqueles palavrões cabeludos, porque e o rapaz até mudou do condomínio, né? Porque eu notifiquei, adverti, a gente até tem uma tolerância um pouco maior, né? Olha, conversa, adverte, até dei umas advertências a mais, né? Porque é jovem e tudo mais. Aí quando começou a multa, ele se mudou, né? Mas assim, é complicado. E, gente, o papo tá muito bom, mas chegamos ao fim de mais um episódio e de mais uma temporada de Causos de Condomínio, em parceria com a Eletromídia. Foram histórias hilárias, outras nem tanto, mas sempre com o intuito de ajudar você síndico, você morador, a transformar a vida em condomínio com leveza, bom humor e muita informação. Então eu quero agora fazer um agradecimento a todos os convidados deste último episódio e a todos que também participaram e fizeram essa nossa temporada de Causos de Condomínio. Então, muito obrigado, Anselmo. Obrigado. Por você trazer aqui seus causos aqui para a gente. Eu quero agradecer porque são oportunidades ímpares, né, com relação a esses processos. A Eletromídia e o Síndico Net estão sempre aí nos apoiando em tudo, com os informativos, é muito, muito interessante, muito bom, porque muitas das vezes parece que não, mas tem morador que acompanha o Síndico Net, as informações, vão buscar, porque às vezes
Eles usam o nosso Conviver, que é o de tirar dúvidas. Exato, aí vão lá, tiram dúvida e mandam para a gente. Eu falo, sim, mas vamos ver o caso a caso, vamos analisar cada caso, como é que é o processo para a gente entender. Porque o morador tem que entender que cada condomínio tem uma sua vivência. Né? Cada condomínio é diferente, cada condomínio são pessoas diferentes em cada condomínio. E a gente procura isso. Isso foi super interessante, esse processo que vocês estão fazendo, que melhora cada vez mais a visibilidade do síndico. Né? Às vezes uns falam que o síndico é ruim, outros falam que o síndico é omisso, que o síndico é isso. Isso vai lapidando, isso é muito bom, que vai lapidando a profissão em si, né, que vai passar por uma maturidade melhor, que a gente sabe que a sindicatura, apesar de ser uma coisa antiga, mas vai amadurecer gradativamente. Isso é importante, esse caminho que nós temos, esse caminho que eu falo é a Síndico.net, a Eletromídia, nos dando esse apoio, esse suporte, para que a gente possa evoluir com esse processo da comunicação. Né? Nem tudo aqui é que a gente passa pela essa palavra comunicação. Né? E muitas das vezes o próprio morador que cobra muito, ele não sabe se comunicar. Né? Então isso aqui é maravilhoso, esse bate-papo. Obrigado pela oportunidade, estamos aí para a próxima. Obrigada, Letéia. Eu que agradeço, e assim, pegando o gancho do Anselmo, só para complementar, não só para os síndicos, mas também para o condômino, porque hoje todo mundo vai lá e joga no Google Síndico.net, porque quando o morador vem, quando ele recebe uma advertência, uma multa, e ele vem querer conversar a respeito da advertência e da multa, ele já jogou o tema lá no Google e ele imprimiu, e ele vem com a página do Síndico.net, assim, olha, eu li isso, e aí eu vou explicar o caso dele, o porquê que ele foi advertido, quando que se usa, o porquê aquela explicação se encaixa ou não no caso dele, porque cada caso é um caso, então é uma ferramenta que vai para os dois lados, tanto para o síndico como para o condômino, e também agradecer, né, a participação de poder estar aqui contribuindo. Um prazer. E Rose, também, muito obrigada por você estar aqui agradeço. fechando com a gente aqui esse episódio. Isso, agradeço a você, a Eletromídia, Síndico.net, e também completando tudo isso que eles estão dizendo, que é importante sempre ter uma segunda opinião. Então, às vezes, eles recebem o material do Síndico.net e falam assim, bem que ela falou. Aproveite para maratonar a série. É só acessar o nosso YouTube e conferir os episódios anteriores, que, assim como este, foram sensacionais. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada e a gente se vê em breve com mais novidades no Síndico.net. Tchau, tchau!